E aí, pessoal, já bateu aquela tristeza porque a Copa do Mundo está acabando? Eu não estou nem querendo pensar nisso. Então, o jeito é focar nas partidas decisivas desta semana, né? E será que o tempo vai influenciar os jogos das semifinais, disputa pelo terceiro lugar e da grande final? Gente, já está dando aquele friozinho na barriga por causa do primeiro jogo da semifinal da Copa do Mundo. E que Copa, hein? O Mundial aqui no Brasil teve o maior número de partidas que foram para a prorrogação nas oitavas de final, desde que essa regra foi implantada em 1986. Mesmo assim, não faltaram gols. Até agora, apenas as Copas de 98 e 2002 viram a rede balançar mais vezes do que aqui no Brasil. Será que o clima de inverno brasileiro animou os atacantes? Bom, o que a gente espera é que os 4 últimos confrontos da Copa do Mundo continuem eletrizantes. Começando pelo jogo desta terça-feira, em Belo Horizonte. O Brasil vai jogar contra a Alemanha e atletas, comissão técnica e torcedores deverão ficar muito atentos para o tempo seco. Em Belo Horizonte, o mês de julho é caracterizado pela grande amplitude térmica, ou seja, muita variação de temperatura num mesmo dia. Mas o grande destaque é a umidade do ar, que fica muito baixa no inverno. Também quase não chove na cidade, a média é de apenas 15 milímetros para todo o mês. Em janeiro, por exemplo, essa quantidade de chuva acontece em apenas 2 dias na capital mineira. A outra semifinal acontece em São Paulo, entre Holanda e Argentina. E a capital paulista tem o mesmo destaque que a mineira nessa época do ano. Madrugadas bastante geladas, tardes mais quentes e tempo muito seco. O volume normal de chuva em julho corresponde a apenas 20% do que chove em janeiro na cidade. E além disso, a poluição piora muito a qualidade do ar agora. Para se ter uma ideia, na semana passada, o índice de umidade caiu para 14%. Colocou a cidade em estado de alerta e este valor é considerado de deserto. Nesta semana, a passagem de uma frente fria até aumentou a umidade, então a condição vai estar mais amena aí para o jogo entre Holanda e Argentina, porque a umidade vai estar um pouco mais alta e também a temperatura mais baixa. Para condições de tempo muito seco, alguns cuidados precisam ser tomados. E quem vai explicar melhor pra gente como não deixar o clima atrapalhar o desempenho dos atletas é o Rodrigo Vieira, personal trainer. Fala aí, Rodrigo. Então, o principal cuidado que as pessoas têm que fazer é se hidratar. Porque durante essa época do ano, a gente desidrata muito, né? A gente perde muito líquido através do suor e a gente tem que compensar isso através da hidratação. Tomar um copo de água, né, meia hora, 20 minutos antes do exercício, digamos, em torno de 300 a 500 ml de água já está tranquilo. Durante a atividade física, a gente acaba respirando um pouco mais pela vias aéreas, né, pela boca. Isso acaba minimizando a entrada de ar na mucosa nasal. Isso causa um decréscimo no rendimento do atleta, né? Sem contar que, além disso, ele vai sentir irritação na garganta, ele vai ficar com os olhos irritados, vai ter a desidratação em si, por isso que existe muitas cidades está tendo a pausa técnica para eles se reidratarem. E outra coisa também que sobrecarrega um pouco o coração. Quando a gente perde líquido, o nosso coração tenta compensar, aumentando a frequência cardíaca, o bombeamento do sangue no corpo todo. A gente acaba tendo um excesso de cansaço, um cansaço mais precoce. E no fim de semana nós vamos nos despedir da Copa do Mundo e descobrir quem será o grande campeão. A torcida é para que o Brasil fique com o caneco. Só que por enquanto o que a gente consegue prever é só o tempo. Por isso eu chamei aqui a nossa amiga Desirê Branche para trazer a previsão aí para os últimos jogos da Copa do Mundo. Seja bem-vinda, Desirê. Obrigada, eu que agradeço o convite, Nadiara. E aí, qual é a previsão para a disputa do terceiro lugar lá em Brasília sábado? Pois é, como você mesma falou, em Belo Horizonte, por exemplo, nessa época do ano não chove. Em Brasília, a mesma situação. Eu diria até que é um pouco pior. Por quê? Em Belo Horizonte, de vez em quando, a gente conta com a sorte aí de uma frente fria ou outra, provocando um chuvisquinho. Agora, em Brasília,
Dificilmente isso acontece. A gente fica com esse tempo seco no Brasil central mesmo, também com uma grande amplitude térmica, ou seja, friozinho de madrugada, um pouco mais quente à tarde, e o que acaba chamando a atenção é a umidade relativa do ar, que cai com muita facilidade e principalmente no meio da tarde. Então, acredito que o tempo seco possa atrapalhar o desempenho dos atletas, porque facilmente a umidade pode ficar abaixo dos 30%. Esse é um valor crítico e, portanto, prejudicial à saúde. Bem complicado para quem vai jogar lá em Brasília. Bom, e agora qual será a previsão para o Rio de Janeiro, para a grande final, que a gente espera que o Brasil esteja lá? A gente vai ter uma mudança nas condições do tempo agora no decorrer da semana, tem uma frente fria que vai passar meio de raspão pelo Rio de Janeiro, mas vai aumentar a nebulosidade, vai chover, o calor que tem feito nos últimos dias, os dias lindos, né, no Rio de Janeiro, esse calor deve diminuir. Tem possibilidade de chuva, mas é só chuva fraca. E aí, no fim de semana, quem estará de volta é o sol. E eu espero que o Brasil esteja lá. Então, no domingo, para a grande final, a expectativa é de tempo mais seco. Tempo mais firme. E uma temperatura um pouco mais elevada já, porque o sol volta aí a não predominar. Muito quente, o que é bom também. Vai subir devagarinho a temperatura no fim de semana. Ou Acredito que seja um fim de semana, um domingo principalmente, com uma condição do tempo bastante confortável. As condições de tempo estarão mais favoráveis para a final e a gente torce que o Brasil esteja lá. Eu estou torcendo aí para que dê um Brasil e Holanda, uma grande revanche, que o Brasil venha com tudo e traga essa taça, levante o caneco, né, tanto para os brasileiros como para o Neymar e deixe todo mundo aí feliz. Bom, você fez a previsão do tempo, e qual é a previsão aí para os jogos, para as partidas? Olha, a Nadiara, além de ser uma excelente meteorologista e apresentadora, ela é a nossa Renata Fã aqui da Somar, que entende tudo de futebol. Então, Nadiara, o que eu disser aqui é intuição feminina, viu? Porque eu não entendo muito. Mas eu torço também para Brasil e Holanda no final. Bom, eu acredito aí nos 3-2 para o Brasil. Um jogo cheio de gols para animar bastante a torcida e a Copa do Mundo aqui no Brasil fechar com chave de ouro. No Clima do Esporte fica por aqui, mas vocês já sabem, na semana que vem tem muito mais informações sobre clima e também sobre todos os esportes que ocorrem aqui no Brasil e também no mundo. Eu agradeço muito a sua participação, Desirê. Eu é que agradeço o convite. Até a próxima. Até mais. Na próxima semana eu tô de volta, te espero. Até mais. Sabe aquela história, eu avisei? Não é por nada não, mas nós avisamos que o clima ia ser um fator bem importante durante a Copa do Mundo. As seleções nós sabemos que estão sofrendo com as mudanças climáticas aqui no Brasil, mas os jogadores têm um acompanhamento da comissão técnica que faz tudo para que a adaptação seja a melhor possível. Mas e os torcedores, como será que estão se virando com o clima brasileiro? Nós fomos nas ruas para saber se os turistas estão preparados para esse